Graça e paz. Eu gostaria de fazer algumas leituras aqui da Palavra de Deus, passagens bem conhecidas, mas passagens que, quando nós meditamos e buscamos o conhecimento do Senhor, essas passagens sempre são novidade para nós, né? A primeira está em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Nós vamos começar do versículo 45. Essa passagem aqui, que o Espírito Santo de Deus inspirou Marcos, está falando sobre a primeira multiplicação dos pães. E Marcos depois ele dá um destaque especial para uma parte do acontecimento que veio logo após essa multiplicação dos pães. E ele diz assim no versículo 45: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã reunidos no nome do Senhor. E a presença do Senhor é o que temos de mais maravilhoso. Ó Deus, faça com que realmente nós possamos ser sensíveis a esta realidade espiritual. Que aqui nós não estamos reunidos como um povo qualquer. Nós estamos reunidos como o povo do Senhor. E nada por algo que tenhamos feito, mas pelo contrário, por tudo que o Senhor fez na cruz, por tudo que o Senhor fez, ó Deus, após a cruz, quando nós podemos hoje pensar num túmulo vazio, que é uma realidade. Pai querido, que tão somente a palavra do Senhor possa alcançar os nossos corações neste momento e logo depois, quando o irmão Celso vai aqui, trazer uma outra parte dela para todos nós. Mas agora, Senhor, aqui diante dessa mesa nós queremos estar prontos, dispostos a ouvir o Senhor e deixar, ó Deus, que realmente o Senhor transforme nossas vidas, para que nós sejamos úteis nas Tuas mãos. Irmãos, esta passagem é uma passagem muito interessante. Ela é retratada em outros evangelhos. Mas aqui, de uma forma bem interessante, Marcos, que foi um discípulo de Pedro, né? Ele deixa de falar da outra parte, que é Pedro andando sobre as águas. Mas o destaque aqui está na primeira parte desse relato. E é o relato que, quando Jesus termina ali a multiplicação dos pães, ele compele, ele realmente fala com os seus discípulos que eles deveriam pegar o barco e partir para a outra cidade. Interessante, irmãos, que eles estavam mais ou menos no nordeste do lago do Mar da Galileia. E Jesus falou com eles para que eles pudessem ir para uma outra cidade a sudoeste. Então, sabe o que acontece? O mar ali tem mais ou menos 19 quilômetros. E uma travessia natural seria 3 horas remando. Mas Jesus falou com os discípulos que eles deveriam atravessar o mar na diagonal. Isso significa, irmãos, que era algo em torno de 20 quilômetros. 20 quilômetros.
E quando nós estamos observando aqui, eles estavam remando e logo veio uma tempestade. Logo o mar, e isso é comum naquela região ali, né? E eles já se encontravam em desespero. E já era a 4ª vigília da noite. Irmãos, provavelmente Jesus os despediu antes do anoitecer. Provavelmente. E já era a 4ª vigília da noite. Sabe o que significa? Aqueles homens estavam remando há mais de 8 horas. Uma travessia de 3 horas. Jesus falou com eles que eles deveriam atravessar na diagonal e já eram quase 10 horas de remo. Imagina a exaustão daqueles homens. Mas sabe o que aconteceu? Vamos repetir a leitura. Aqui, a parte dela, versículo 48. E vendo-os, Jesus, né? Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. Isso devia ser algo em torno de 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E então veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, o mar da nossa vida. Quando cantamos com as crianças, né? Para exemplificar para elas que a nossa vida é comparada a um barquinho, né? E que nós devemos deixar que Jesus realmente esteja ali, nos guiando no timão, né? E agora nós realmente podemos tantas vezes relembrar desta passagem. Jesus chegando próximo daquele barco e falando com eles e expressando desta forma, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, a ansiedade talvez seja um dos males que atormenta a humanidade. Eu posso falar isso e minha esposa, ela pode confirmar isso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa. Mas o Senhor tem tratado comigo nestes 50 anos da minha vida, dessa nova vida no Senhor. E se por um lado me causa tristeza em dizer que há tantos anos o Senhor tem me sustentado, por outro lado eu dou graças a Ele, porque a sua misericórdia é imensa e guarda a minha vida em meio à tormenta deste mar, com o meu barquinho. Mas, irmãos, antes desta passagem, Jesus, em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, talvez seja a passagem onde, se nós queremos pensar ou estudar ou meditar a respeito de ansiedade, talvez esta seja uma das passagens mais preciosas. Mateus 6, começando pelo versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé?
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor Deus, nós damos graças porque nós temos este alimento precioso da Tua palavra. Ó Deus, e quando nós lemos, meditamos, quando nós realmente deixamos a voz do Teu Santo Espírito falar aos nossos corações, há algo de real, há algo que é verdade. O fato de que o Senhor nos sustenta, o fato de que o Senhor realmente nos anima. Ó Deus, só de pensar nesta passagem com os seus discípulos e aquele momento de muita ansiedade, de muito medo e aquela maneira como o Senhor realmente se aproximou deles. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está sempre próximo a nós. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está sempre pronto a acalmar o mar. O Senhor está sempre pronto a nos ajudar quando as forças já estão indo embora. Ó Deus, que nós realmente possamos ser sensíveis, que nós possamos, ó Deus, não deixar que os negócios dessa vida, que as coisas dessa vida, que as luzes dessa vida, que os prazeres dessa vida possam realmente tentar abafar essa vida verdadeira, essa vida de paz que o Senhor tem nos dado através de tão grande salvação. Pai querido, que o Senhor esteja realmente fazendo com que nossos corações aqui nesta manhã possam realmente receber a palavra do Senhor e que nós possamos, ó Deus, sair daqui diferentes. Que nós possamos sair daqui realmente com esta confiança que o Senhor mesmo nos tem dado, para que nós possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós pedimos tudo isso em Teu nome. Amém. Irmãos, nesta manhã estamos aqui mais uma vez reunidos para partirmos o pão. Foi o Senhor mesmo quem disse que nós devemos fazer isso até que Ele volte. E olha que pode ser que Ele esteja muito mais próximos do que nós imaginamos. Mas Ele tem nos dado este dia para que nós possamos mais uma vez partir o pão. E são convidados todos que uma vez, tendo crido em Jesus, tendo realmente colocado a sua confiança, ou tendo recebido, aceito o chamado do Senhor. Porque foi Ele quem nos chamou. Não fomos nós que chegamos a Ele, mas Ele nos chamou. Então você está convidado a participar aqui conosco. Deus abençoe.